No Melhor para a Melhor Idade, o Doutor Explica. E quem explica hoje no Melhor para a Melhor Idade, o nosso entrevistado é o Dr. Edivan Cruzoé. Ele é médico hematologista pela Santa Casa de São Paulo, ex-fellow do Hospital Universitário de Salamanca, na Espanha, mestre e doutor pela Santa Casa de São Paulo, faz parte do Conselho Científico da IMF, Fundação Internacional de Mieloma na América Latina, e é coordenador do CTM, Centro Integrado de Tratamento do Mieloma. Março é o mês de conscientização do mieloma múltiplo, segundo tipo de câncer de sangue mais comum no Brasil e no mundo. Doutor, um abraço, bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa e muito obrigado pela presença, hein? Bom dia a todos aí, bom dia, Lucas, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Uma pergunta que acho que ninguém lhe fez até hoje, né? Doutor Edivan Cruzoé, o que você tem a ver com o famoso Robinson Cruzoé, doutor? Essa pergunta já é repetidas vezes realizada, na verdade é uma questão familiar aí, um parente distante que gostava da história de Alan Depoe, do livro de Robinson Crusoe, e na verdade mudou o nome da família, é interessante, porque mudaram o nome da família para Crusoe. Então é baseado no livro mesmo, mas por briga. Eu logo imaginei, porque imagino que a primeira coisa que ele fala é exatamente isso. Agora, entrando especificamente no nosso assunto, do qual o doutor Entico Clivelmente é uma das grandes autoridades, e no papo que estamos tendo com o doutor Edivan Cruzoé, quem quiser contato com ele disponibiliza para todo mundo. No Instagram, você vai encontrá-lo como @IMFmieloma, tudo junto, e o site é www.mieloma.org.br. Só que esse mieloma aí é com Y nesse caso. Doutor, já que é um tipo raro de câncer, nos explique o que é o mieloma múltiplo, por gentileza. Bom, então, para os ouvintes aí, para que fique bem fácil, mieloma é um câncer de uma célula chamada plasmócito, né, que é uma célula que produz os anticorpos. Naturalmente, nós produzimos várias substâncias no nosso corpo e uma delas são os anticorpos, que são proteínas que nos protegem de infecções, de outras complicações. De sorte que, por algum motivo, uma dessas células, né, um desses clones aí dos plasmócitos, se desregula e vira um câncer. Então, invariavelmente, essa pessoa vai começar a produção dessa célula em excesso e concorrentemente, a produção excessiva também dessas proteínas erradas, né, de uma dessas proteínas erradas, que acaba por intoxicar esse paciente de alguma forma. Então, é um câncer de sangue, é o segundo câncer de sangue mais comum, mieloma múltiplo. E quantas pessoas, mais ou menos, são diagnosticadas com esse tipo de câncer, doutor, aqui no nosso país, no Brasil? Os dados do Brasil são dados um pouco falhos, porque a nossa casuística é pecaminosa, digamos o termo assim, em relação à identificação dos casos de fato, né, pelas regulações das instâncias estaduais, federais, etc. Mas a casuística que a gente tem é aproximadamente muito parecida com a casuística americana e europeia. Então, é uma doença que tem uma incidência aí que gira em torno de 7 a 10 casos para cada 100 mil habitantes por ano. Então, é uma doença rara, está categorizada como uma doença rara e é diagnosticada dessa forma, né? Mais ou menos de 7 a 10 casos para cada 100 mil habitantes por ano. E os primeiros sintomas? Como é que a pessoa fica com aquele sinalzinho amarelo ligado, dizendo, opa, alguma coisa está acontecendo aqui? Quais são os sintomas mais comuns? Essa pergunta é muito importante, na verdade. Quer dizer, o mieloma múltiplo, como é uma doença que acomete mais pessoas de idade mais avançada, invariavelmente acima de 65 anos, 70 anos de idade, ela pode ser confundida com outras coisas que são comuns para a idade também. Então, dores ósseas, por exemplo, né? Dores na coluna, dores da bacia, uma fraqueza, quer dizer, devido à anemia, por exemplo, né? Ou pessoas que começam a evoluir com insuficiência renal, com alteração dos rins, mas também são pessoas que têm propensão a ter mais diabetes, hipertensão, e com isso pode confundir. Então, os sintomas do mieloma, geralmente, 90% dos casos, digamos assim, ocorrem com dores ósseas, né, por pequenas fraturas ou lesões nos ossos realmente, líticas, ou anemia, né, em torno de 60% dos casos, uma fraqueza, mal-estar, síndrome anêmica, né, e alteração renal. Então, em 25% dos casos, a 20% dos casos, os pacientes podem ter alteração dos rins, e, de fato, apareceram esses sintomas, esses 3 principais sintomas, além de infecções de repetição.
já que nós estamos falando de um câncer de uma célula do sistema imunológico, né, que produz anticorpos, exatamente elas ficam falhas na produção dos anticorpos corretos para que nos protejam de infecções. Então, invariavelmente, esses pacientes podem ter infecção de repetição. E tem preferência para o homem ou para a mulher, doutor? Ela é um pouquinho mais prevalente em homens na raça negra, né? Um pouquinho mais na raça negra em homens, mas as mulheres também são acometidas por essa doença, infelizmente. São fatores hereditários também? Essa parte é a parte mais complexa em relação à oncologia no geral, porque a gente não consegue determinar de fato o que leva a essas doenças primariamente. Então, será que a exposição a benzeno, quer dizer, combustíveis, produtos químicos, radiação, a gente não sabe. Deve haver uma propensão genética, sim. Do ponto de vista familiar, a herança dessa doença não existe, não está catalogado isso. Mas, logicamente, que um caso de mieloma na família nos chama a atenção de que em torno de 10% de um segundo caso na família, de uma proteína errada no sangue, pode ocorrer. Então, que fique claro para as pessoas, ter mieloma múltiplo não significa que vai ter outro mieloma na família, mas tem uma chance de uns 10% de aparecer uma proteína errada em algum outro indivíduo da família. E esse é o grande ponto-chave para, digamos, antecipação diagnóstica do mieloma, que é a identificação da proteína errada no sangue. Perfeito. Antes da pergunta do Jair Jovenardi, temos 2 dicas para os nossos ouvintes e, na sequência, o Jair pergunta para o Dr. Edivan Curzoé, que está conversando conosco. Gerson. Mondial, a escolha inteligente. Feliz mês da mulher. E aproveite. 30% de desconto na primeira mensalidade ao adquirir o plano da Prevent Senior. Prevent Senior, especialista em pessoas. Jair Jovenardi, sua pergunta para o Dr. Edivan Curzoé, por favor. Doutor, bom dia, um abraço, prazer falar contigo. Doutor, até predominantemente, né, o doutor falou sobre o mieloma múltiplo em pessoas acima, principalmente dos 60, 65 anos, mas ele pode atingir também mais jovens, doutor? Pessoas mais jovens podem ser diagnosticadas também? Um abraço, doutor, obrigado. Obrigado a você, João. Sim, né, é uma doença que em torno de 2% dos indivíduos pode ocorrer abaixo dos 40 anos. Então, percebamos que é bem raro nos pacientes mais jovens, nas pessoas mais jovens, né? Mas pode ocorrer sim. A gente teve um caso bem peculiar de um indivíduo de 8 anos de idade que teve mieloma múltiplo, mas é muito raro. Então, menos de 2% dos casos abaixo dos 40 anos de idade. Mas as pessoas têm que ficar realmente atentas a essas sintomatologias que passam despercebidas, né? Você pode ter uma dor óssea, uma anemia, ou uma coisa assim, achar que, isso aqui é da idade, ou eu fiz um mau jeito, mas uma dor persistente, uma coisa que fica ali incomodando, que é algo diferente, chamar a atenção de realmente buscar ajuda médica é primordial. E quais são as ações da Fundação Internacional de Mieloma da América Latina, desenvolvendo na conscientização desse tipo de câncer, doutor? Bom, a AMF é fundamental, né? Nós já vemos a parceria de alguns anos, né? Eu sou mais jovem do grupo dos estudiosos de mieloma aqui no Brasil, mas já é fundamental a existência da AMF para que realmente seja divulgado, para que ajudem os pacientes, porque realmente ficou, digamos, durante muito tempo sem essa ajuda mesmo, né? E eles já estão aqui há mais de 10 anos atuando no Brasil, na América Latina como um todo, dando esse apoio bem restrito para os pacientes, acompanhantes, então em busca de novos tratamentos, em busca de acessibilidade aos tratamentos dos pacientes, ao diagnóstico, a exames, nem a divulgação da própria doença, né? Então, no site deles, a gente pode encontrar panfletos, explicações e profissionais de saúde da mais alta qualidade para tirar dúvidas, inclusive, sobre as terapias e etc. Jair Jovenardi. Doutor, de que forma a pandemia impactou no tratamento dos pacientes? Isso foi uma coisa realmente algo tragediosa, digamos assim, nesse momento crítico da pandemia, nos anos aí, principalmente na metade de 2020, 2021, porque alguns desses pacientes invariavelmente utilizam medicações venosas, então tiveram que ter um atraso nessa terapêutica. E da mesma forma para o transplante de medula óssea, né? Já que uma parte desses pacientes são submetidos a transplante autólogo de medula óssea, com suas próprias células, e eles têm que ficar o tempo internados, e com a pandemia realmente houve um atraso nessa terapêutica, então alguns pacientes realmente tiveram algum prejuízo rápido, digamos assim, por sorte, com a pandemia, mas é como toda doença oncológica, a gente não parou muito, na verdade, a gente teve que readministrar a forma de tratar esses pacientes, modificando para alguns remédios orais,
ou postergando algumas terapêuticas que poderiam ser postergadas, né? Mas os pacientes que precisavam ser tratados, eles seguiram em tratamento, porque é uma doença oncológica e realmente o tempo aqui é importante para que esses pacientes não fiquem sequelados, né? Não sofram sequelas com o tratamento. Sem o tratamento, desculpe. E o seu trabalho, como é que está acontecendo? É por telemedicina ou só presencial, consulta presencial? Nós temos a telemedicina, né, primordialmente para os pacientes que já estão em acompanhamento. Logicamente, com os pacientes à distância, a gente pode fazer uma primeira consulta para um conhecimento geral ou tirar uma dúvida, na verdade. Mas a primeira consulta geralmente é presencial. Prefiro ver o paciente, entender a logística dele, examiná-lo. Mas a gente consegue sim fazer telemedicina. Hoje em dia a gente conseguiu, isso foi um avanço também grande, que as coisas ruins também trazem coisas boas, né? A gente conseguiu realmente implementar melhor a telemedicina após a pandemia. Nesses últimos tempos, nós tivemos a felicidade de conversar com uma médica com especialização em tratamentos, inclusive com os canabinoides. E entre as coisas que ela falou do tratamento com canabinoides, cannabis, ela disse que há um encaminhamento muito grande de estudos e que não há dúvida nenhuma de que estamos muito perto de conseguir a cura do câncer, de todas as especialidades de câncer. O doutor tem conhecimento disso, desse trabalho? Existem várias vertentes, na verdade, na medicina e nas áreas biológicas, com as tendências múltiplas de terapêuticas e de novas armamentário terapêutico para tentar curar ou melhorar os tratamentos das diversas enfermidades, entre elas o câncer, logicamente. Então, eu acho que, nesse momento, os canabinoides são importantes, porque eles realmente diminuem muito a questão de dor dos pacientes, condições de êmese. Tem pacientes que fazem tratamento quimioterápico que sofrem muito com vômitos e outras peculiaridades de intoxicação das terapêuticas. Mas julgar que uma terapêutica ainda já vai ser a cura, assim, que a cura está muito breve, baseado nesse tipo de tratamento, eu não sei. Realmente eu não tenho conhecimento suficiente para poder dizer se isso realmente é o caminho, mas que outros tratamentos possivelmente virão, ou esse, inclusive, pode ser uma base para algum tratamento de cura. É possível, porque tudo é possível na área de biológica e medicina, mas não sei se isso seria a cura ou já está próxima demais ou não. Perfeito, até porque as pesquisas continuam, né, e o avanço da ciência, dos cientistas, dos médicos, das autoridades nesse aspecto são extraordinários, e a qualquer momento alguém vai fazer essa descoberta, né, doutor? A própria história conta isso, né? Quantas coisas aconteceram que eram fatais e que, de repente, se foi resolvendo com vacinas ou com novos medicamentos ou coisas que tais, né? Com certeza, né? Eu acho que as pesquisas não param e não vão parar. O mieloma tem que ter muita sorte, essa doença, infelizmente, porque o desenvolvimento de novos fármacos foi muito importante. Nos últimos 5, 10 anos, realmente, teve uma grande vitória para os pacientes com mieloma, porque tiveram esse desenvolvimento tecnológico, realmente. Jairo Jovenari. Doutor, e a IMF, ela realiza diversos estudos, né? Vem trabalhando para a cura da doença. Quais são as expectativas nesse cenário para os próximos anos? O que se pode exatamente descobrir? O doutor até cabe um elogio da nossa parte, né, doutor? Porque o site, de fato, da IMF, sensacional, muito importante para a gente poder tirar dúvidas, um conteúdo explicativo, de fácil acesso, inclusive, né? Mas nesse aspecto dos estudos, o que a gente pode ter de expectativa para os próximos anos e principalmente os pacientes, né, doutor? Por sorte, também nós temos no Brasil alguns centros que fazem pesquisa clínica, né? Então nós temos centros no Sul, aqui no Nordeste. Então, realmente, as tecnologias novas estão conseguindo chegar e ter acessibilidade a esses pacientes. Nós temos terapêuticas muito revolucionárias no momento atual para o mieloma múltiplo, assim como para outras doenças oncológicas, inclusive tumores sólidos, né, que são as células CAR T-cells, né, são antígenos quiméricos, um linfócito potente, digamos assim, um super linfócitos para reagir contra o tumor. Então, essa é uma terapia muito revolucionária, que está aprovada nos Estados Unidos e em breve a gente espera que chegue aqui no Brasil. E a IMF tem um papel fundamental mundialmente, a gente não fala da IMF só aqui, mas Latinoamérica e mundialmente, de desenvolvimento de trabalhos também em cooperação dos países aqui latino-americanos, na Ásia e nos Estados Unidos e Europa. Então, tem grupos de pesquisa não só para tratamento, mas também do diagnóstico, né, de evolução para a citometria de fluxo, que é uma tecnologia específica para identificar a célula alterada, e a parte proteica, quer dizer,
os trabalhos não são só em tratamento, mas também são no diagnóstico. Então, a MF também é importante para isso, para sinalizar de que os exames são simples, a despeito de uma doença complexa, e pensar em câncer sempre é coisa, né, você fica assustado, mas o exame é simples, a eletroforese de proteínas é muito simples, quer dizer, as pessoas têm que ser avisadas disso, que o médico, a gente está acostumado a fazer glicemia, colesterol, triglicérides, mas a eletroforese de proteínas é um exame essencial, digamos assim, para que você identifique essa proteína errada no sangue em um momento muito precoce, né? Infelizmente, a gente não consegue inibir a evolução da doença, mas a gente consegue tratar com mais antecedência, né, pelo diagnóstico precoce. Então, a MF é fundamental. E as pesquisas seguem. Qual é o comportamento que deve ter o homem, a mulher, para prevenir contra o mieloma? Existe alguma prevenção que possa ser seguida para evitar ter esse problema, doutor? Infelizmente não, né? Não é uma doença prevenível, mas é uma doença de, digamos, de antecipação diagnóstica. Quer dizer, eu consigo, através desses exames que eu tinha falado, como a eletroforese de proteínas, exames de rotina também, que vão sinalizar alguma alteração na bioquímica, por exemplo, do exame de sangue ou no próprio hemograma, que surgiram, para que a gente consiga antecipar tratamento. Então, mieloma não é prevenível, infelizmente não tem como prevenir câncer, né? Ainda, logicamente que não posso dizer isso para todos, mas câncer de pulmão, por exemplo, parar de fumar ou diminuir o tabagismo, etc. Logicamente você diminui a chance de câncer de pulmão, mas para o mieloma especificamente não há nada que possa ser feito para prevenir. Mas eu consigo antecipar o diagnóstico realmente e deixar o paciente sem ter morbidade, né? Sem ter fratura, sem ter insuficiência renal e tratá-lo de forma correta. Quem tem uma dieta saudável, come tudo certinho, evita as gorduras, evita os problemas maiores com alimentação, etc. Isso ajuda como prevenção ou não tem nada a ver uma coisa com outra, doutor? Para o mieloma múltiplo, não. Não tem como prever isso baseado na dieta. Mas, logicamente, que as dietas mais saudáveis, como a gente costuma dizer, dieta do Mediterrâneo, com base alimentar de vegetais, de castanhas, de açúcares não processados, né, com trigo também não processado, etc. São dietas melhores, logicamente, porque são mais saudáveis do ponto de vista de complexos vitamínicos e oligoelementos no geral, e mantém o seu ritmo intestinal bom também, quer dizer, o intestino funciona melhor, o seu corpo funciona melhor, mais desintoxicado, digamos assim. E a questão de agrotóxicos também. Então lembremos sempre que se a gente puder utilizar produtos orgânicos é sempre muito melhor, porque você evita de ter contato com muito agrotóxico, né? Mas não é sempre que a gente consegue isso. Jorge Romenato. O doutor falou uma coisa muito interessante quanto à fraqueza, né? Essa fraqueza muito intensa. Quando que a gente precisa tomar cuidado com essa fraqueza e pode vir a ser um mieloma múltiplo, doutor? E o que fazer nesse sentido? Fraqueza nas pernas mesmo? De que forma isso pode chamar mais a atenção no dia a dia? Geralmente são sintomas de anemia mesmo, quer dizer, como você falou, a fraqueza nas pernas, falta de ar, você começa a ficar limitado para fazer seus afazeres domésticos, por coisa que você fazia naturalmente ali de varrer uma casa, ou arrumar um estante, ou, não sei, arrumar um quarto, você já começa a ficar limitado a fazer isso. E, logicamente, que não é um dia apenas, né? Você vai fazer o primeiro dia, o segundo, terceiro, olha, essa coisa tem uma semana, estou me sentindo muito mal e eu não era isso. Então, essa parte é a parte mais importante, para que algo que está fora do comum, que deva ser seguido para uma investigação mais específica, talvez, né? Então, hemograma, exame de bioquímica, etc. E no caso específico de transplante de células-tronco, a partir de que momento isso deve acontecer, doutor? Bom, o mieloma múltiplo, na verdade, que fique claro, a maioria dos pacientes diagnosticados são pacientes com idade mais avançada. Então, infelizmente, eles não vão ter possibilidade de realizar transplante de células, de transplante de medula óssea. O mieloma múltiplo tem essa peculiaridade também. Você não faz transplante alogênico no mieloma múltiplo, ou seja, de doador, de um irmão, de um parente ou de um não parente. As células do paciente são as próprias utilizadas para o transplante. Então, há uma diferenciação nas formas dos transplantes. No mieloma múltiplo, a gente faz transplante autólogo, é do próprio paciente. Então, o conceito é permitir fazer uma quimioterapia mais forte, né? Então, essa é uma terapêutica muito boa ainda. No ano de 2022, a gente continua utilizando o transplante, porque é o que vai permitir que o paciente fique mais tempo, digamos assim, sem repetir ou modificar um tratamento quimioterápico. Mas as quimioterapias têm evoluído bastante. Então, a gente já hoje em dia consegue também discernir e enxergar claramente que, possivelmente, em um breve espaço de tempo, talvez, a maioria dos pacientes com mieloma múltiplo talvez não precisem transplantar mais.
eles vão fazer só quimioterapias, porque elas estão tão boas hoje em dia que estão algo que é equivalente a um transplante de medula óssea. Então é muito significativo, mas com esse ponto bem importante. É para quem tem acesso aos novos fármacos. E, infelizmente, né, 2/3 da nossa população trata no SUS, na verdade, tem acessibilidade a fármacos um pouco limitada. O papel do MF aqui é muito importante para isso, por exemplo, para brigar por esses pacientes. Perfeito. Doutor, realmente um papo extraordinário. Cumprimos a nossa missão de prestação de serviço e atividade pública. Eu repito mais uma vez, quem quiser contato do doutor no Instagram, vai encontrá-lo em @IMF-mieloma, IMF-mieloma, tudo junto, e no site www.mieloma.org.br. www.mieloma.org.br, só que nesse caso é Y e não I. Mieloma é com Y aí escrito. Então, muito obrigado pela presença aqui e cumprimos a nossa missão de bem informar e orientar os jovens há mais tempo que nos seguem já há 12 anos no Melhor para a Melhor Idade. Um abraço, doutor, e muito obrigado pela sua gentileza, hein? Um abraço a todos, Zé. Obrigado, bom dia.